E ela passou por dificuldades, por momentos difíceis, financeiros, e buscou a liberdade dela, saindo da cidade onde ela estava. Bom, isso ela vai contar agora aqui para nós. Ela é uma cantora, ela canta muito, mas muito mesmo. Depois ela vai dar uma palhinha aqui para nós. Então, vem aqui, Valéria. Valéria Houston. Já viu o nome dela? Valéria Houston. Canta muito, né? Eu sei o que vocês estão pensando. Vai dar merda, né? Ai, eu chorei horrores ouvindo a história ali. Agora devo estar parecendo Alice Cooper com essa minha maquiagem. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Valéria Houston. E eu digo a vocês que, sim, eu sou exatamente o que vocês estão pensando, com um detalhezinho. Eu tenho talento, é diferente. Eu pensei em contar a minha história de várias maneiras. Eu pensei em contar de uma maneira mais emocionada e tal. Aí pensei em contar de uma maneira um pouco mais explicativa. E resolvi contar da única maneira que eu sei contar e de como eu vivo a minha vida, que é muito bem humoradamente, assim, é melhor. Eu me sinto mais à vontade, né? Eu sou de Santo Ângelo, lá nas Missões, terra de mulher bonita, né? Renata Fã é de lá, eu também, etc. e tal. E quando nasci, por meandros do destino e por uma cabeça dos anos 70, minha mãe resolveu conhecer o meu pai no carnaval, e por convenções de racismo mesmo, os meus avós não permitiam que brancos se casassem com negros, né? O meu pai era branco e a minha mãe negrinha, logo eles não quiseram. E o meu pai resolveu, não quis e foi embora, e a minha mãe ficou comigo e tal, na barriguinha dela. E ela decidiu, por essa data, por esse evento, que ela queria que fosse uma menina. Foi o que ela me contou, isso, né? Foi lá, fez o tal do ultrassom e mexeu, e nada, até que eu estava de pernas cruzadas, até que uma hora descruzei as pernas e foi o que aconteceu, o que vocês estão vendo agora. Porém, ela lia muito Tempo e o Vento, né? O livro Tempo e o Vento, e ela decidiu que seria ou a Bibiana ou a Maria Valéria. Ela teve que homenagear o Capitão Rodrigo, porque não deu certo, né? Na metade do caminho. De lá muitas coisas aconteceram e o interior do estado, Santo Ângelo em especial, é uma terra colonizada por alemães. E a gente está vendo aí por vários eventos que no Brasil existe muito racismo. E eu ouvi coisas muito terríveis enquanto adolescente. Porque eu tenho certeza plena de que eu fui a adolescente mais esquisita que Deus botou na face da terra. Tenho certeza disso e convicção. E eu ouvi coisas do tipo, mas o que um negão desse tamanho está pensando e tal, etc. e tal. As pessoas não param para pensar que a gente não e eu não escolheria uma vida assim, de viver como uma superstar, que é como eu digo, ou uma mulher genérica, se eu quisesse. Eu não gosto de ser apontada na rua ou ser olhada como um bicho de zoológico quando saio, etc. e tal. E é muito difícil, sempre é muito difícil. Tu tem que estar provando o tempo inteiro que tu não é o que as pessoas pensam e que, mais que isso, que tu não quer que as pessoas pensem absolutamente nada de ti. A única coisa que tu quer é que as pessoas façam de conta, pelo menos façam de conta, que tu é só mais uma. Realmente deve ser muito difícil passar por mim e pensar que eu sou só mais uma. Eu tenho consciência disso. Mas é isso que a gente ainda quer. A minha adolescência foi realmente muito difícil na cidade, lá no interior de Santo Ângelo, por esses motivos de racismo e tal, e porque eu vim de uma família muito pobre. E o meu pai tinha condições, meu pai genético, né, tinha muitas condições financeiras. Então, durante muito tempo, eu também pensei o porquê que isso tinha acontecido comigo. A minha maior dúvida quando eu fui para a escola, aos 6 anos de idade, foi que por que é que a professora insiste em me colocar na fila dos meninos se eu não sou menino? A minha cabeça foi formada de uma maneira em que eu tinha mais
dúvidas naquilo que eu não era, não no que eu era, porque eu tinha certeza que eu era menina, sempre tive essa certeza. E tem um episódio muito engraçado de uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui tomar banho com a minha mãe, sem roupa, lógico, né? E eu olhei para minha mãe sem roupa e perguntei: mãe, o que é isso? E ela disse: quando tu crescer, tu vai ter igual. Ela falou para mim. Ela não estava falando exatamente disso que vocês estão pensando. Ela estava falando dos pelos pubianos, lógico, né? Mas isso... Opa, caiu. Ai, caiu dentro. Enfim. Mas isso já bastou para que eu pensasse que fossem outras coisas. Junta-se a isso, na minha mente maquiavélica, eu tinha uma tia que tinha uma verruga no nariz, e vez ou outra essa verruga caía e voltava. Bastou para que eu pensasse que quando eu crescesse ia cair. E toda a minha vida eu fiquei esperando cair. E não caiu. Mas a cabeça da gente é uma coisa que formula muitas coisas. E eu jamais imaginava que eu pudesse chegar onde eu cheguei até agora. Eu ainda tenho um caminho muito grande para galgar ainda na minha vida como cantora. E eu desejava muito ser professora, porque eu via a minha professora e para mim ela era a criatura mais importante do mundo. E na minha época, lá nos anos 70, isso era realmente verdade. Professora era... né, o que a professora dizia era lei. Hoje em dia já nem tanto, né? Hoje em dia as coisas já mudaram bastante. O tempo passou e eu resolvi de começar a cantar e tal. E a música mudou muita coisa na minha vida, muita coisa realmente. Eu consegui, depois de muito tempo, ir até a Europa, fiz show em Paris. Desculpa, fiz show em Paris. Fiz show em Paris e também vou voltar a Paris agora em setembro. Vou fazer show com Daniela Mercury. Sabia que vocês iam fazer isso. Vou fazer show com Daniela Mercury, etc e tal. E eu trabalho na Rádio Ipanema como locutora de um programa que se chama Programa Gay, meio específico, né? E a música me proporciona tantas coisas legais e tantas coisas boas, muitos prêmios. Eu ganhei o prêmio do Festival da Canção Francesa. E eu brinco dizendo que eu sou a primeira mulher genérica que ganhou esse prêmio, porque eu acho que não, a não ser que... Bom, enfim, mas acho que não, né? E eu vejo a minha vida com tudo aquilo que eu perdi, e uma das coisas que me marcou muito foi a perda da minha mãe, em 2002, porque a gente tem uma coisa muito grande com mãe, né? Pelo menos eu ainda tenho. Eu ainda ouço a minha mãe me xingando muitas e muitas vezes. E dizendo, infelizmente ela não sabe, ela diz Rodrigo, ela me chama de Rodrigo ainda nos meus pensamentos, né? Não faz assim, não, né? Vai devagar. E eu sinto muita, muita falta da minha mãe. Eu quero deixar vários recados para vocês. Primeiro, que valorizem as suas mães enquanto elas estão com vocês. É muito difícil sentir saudade de uma pessoa que a gente sabe que não vai voltar. É muito ruim tu acordar com o cheiro da tua mãe e pensar e ter certeza plena de que é só um sonho, que não é verdade, que ela não está ali. Depois, nunca julguem um livro pela capa. Às vezes a capa mais bonita tem uma história medonha, né? Que é horrorosa. Então, primeiro leiam um livro, e não só o prefácio, né? Não só a orelha do livro. Leiam o livro e não julguem esse livro pela capa. É isso que eu sofro diariamente. Sabe? As pessoas não entenderem a minha história. E é claro que a gente entende que tem toda uma proporção e toda uma história com relação aos travestis e transexuais. E toda aquela sopa de letrinha que é LGBT, não sei o quê, né? Toda uma sopa de letrinha para dizer que todo mundo é igual. Embora tudo isso aconteça diariamente, a gente sabe que tem muita gente séria no meio. Eu participei de um documentário para a TV francesa, que eles pegaram artistas e pessoas de modo geral para provar que a transexualidade e a travestilidade não é só prostituição. As pessoas pensam muito nisso ainda. Eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Mas tu trabalha só com isso? Tu é só cantora? Eu respondo no auge da minha louca para dizer todos os palavrões que a pessoa ainda não aprendeu, mas eu não posso. Eu respondo da minha elegância e digo, não, eu não sou só cantora, eu sou linda também.
tudo de bom que aconteceu na minha vida, talvez não superem as coisas difíceis. Eu passei fome, quando eu saí de Santo Ângelo para vir para cá, eu ouvi a frase, eu cantava numa banda de baile lá, e eu ouvi uma frase que me fez ficar com muita raiva e, ao mesmo tempo, me fez querer as coisas. Eu ouvi do dono da banda a seguinte frase: não, mas não vá para Porto Alegre, porque tu vai para lá e tu vai ser só mais uma lá. E depois a gente tem medo que tu caia na prostituição, ele falou para mim. Aquilo martelou em mim de uma maneira tão... Eu fiquei com muita raiva no dia, verdade. Se eu pudesse, eu dava um duplo do escarpado em cima dele. Porém, aquilo me fez pensar de que eu era um pouquinho mais. E que, de uma certa forma, ele queria que eu ficasse ali. Que se ele queria que eu ficasse ali, algo de bom eu tinha, né? E que eu poderia levar isso para outro lugar. Foi quando eu pedi dinheiro emprestado para o meu amigo, porque eu não tinha dinheiro nem para comer direito, que dirá para comprar uma passagem de Porto Alegre, de Santo Ângelo até Porto Alegre. E vir a pé, talvez eu estivesse chegando agora, né? Eu resolvi fazer isso, pedir para ele. E quando cheguei aqui, tudo era muito novo. E eu tive muitos problemas, realmente. Eu imaginava que na Rua da Praia tinha mar, por exemplo, quando eu vim para cá. E eu me envolvi com pessoas muito do mal. Qualquer elogio me levava. E eu tive muitos problemas sérios. Eu tive problema com drogas. E isso me levou para um lado muito obscuro que me fez ver, ainda bem, em um tempo plausível, né, que eu pudesse sair de lá, ver que as coisas eram muito mais do que isso, que nem todos os elogios que me davam eram elogios reais. E que às vezes as pessoas que me falavam coisas muito duras na minha cara, essas sim eu tinha que prestar mais atenção. Muito tempo passou de lá até aqui, desde 2006, quando eu vim para cá, até agora. Na segunda semana que cheguei aqui, comecei a trabalhar neste bar que eu trabalho, que é o Venezianos, que fica na Joaquim Nabuco 397. E desde então, a minha vida mudou. Eu comecei a fazer show em vários lugares e consegui finalmente fazer com que a minha vida profissional tomasse o rumo que eu gostaria que ela tomasse. E a professora ainda ficou lá, porque ainda está ali. O meu sonho de ensinar ainda ficou por esse caminho, mas eu tenho certeza que se tanta coisa boa aconteceu até agora, o que vier sempre é vantagem, sempre é lucro, né? O fato de eu estar aqui também é uma vitória, porque hoje eu estou falando para muitas pessoas que não me conhecem, né? E que devem estar pensando, meu Deus do céu, que situação. Porém, é muito bom poder expor a minha história e expor um outro lado da vida para vocês, da qual vocês talvez nem tivessem chegado perto. É muito fácil ouvir falar de uma travesti ou de uma transexual na televisão, de uma maneira caricata, ou de qualquer outra maneira pejorativa. Hoje vocês estão vendo que eu estou aqui, que eu não mordo, só se vocês deixarem, aí é diferente. E que a vida é muito mais do que simplesmente um homem ou uma mulher. No meio disso tem muitas outras coisas. Ninguém precisa aceitar, eu não estou pedindo aceitação de ninguém aqui. Eu estou pedindo respeito, só isso. Eu me dou ao respeito com relação a vocês, e tem muita gente que também o faz. É verdade que tem muita gente que não o faz, mas isso são em todas as categorias do mundo, em todas as profissões do mundo, etc. e tal. E eu volto a dizer para vocês, então, mais uma vez, que, por favor, nunca julguem um livro somente pela capa. Leiam esse livro, procurem entender essa história. Vocês vão descobrir coisas muito fascinantes na vida das pessoas, e ensinamentos muito maiores. E que todo mundo sofre, que todo mundo passa por dificuldades, mas que o melhor de tudo isso, é que a gente pode levar isso numa boa, com bom humor, porque mau humor dá rugas e faz a gente transar mal. E eu sou casada há 3 anos pelo meu bom humor, então sejam felizes.